Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 21, bem conhecido, bastante conhecido até, onde muitos confundem o contexto dela. Está escrito assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as suas ofertas de Deus dos que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para nós entendermos um pouco essa palavra, é necessário entendermos um pouco dos princípios da época de Jesus e como era feito essas ofertas. Então, rapidamente aqui, vamos entender um pouco da época de Jesus. Nós sabemos que no templo as mulheres não tinham direito. Em primeiro lugar, as mulheres não entravam na celebração do templo junto com os homens. Então os homens ali ofertavam, os homens ali cultuavam, os homens ali liam a palavra, estudavam a palavra, compartilhavam. É a maneira até que Jesus se expressou um dia que ele entrou no templo pela primeira vez, aos 12 anos ali então, e falando com os seus, e com aquele povo que estava ali, com aqueles judeus que ali estavam, também os sacerdotes, os fariseus que também ali estavam. E depois Jesus mais tarde volta ao templo e abre a palavra, está no rolo de Isaías 61, onde ele dizia que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ali trouxe muita ridicularização sobre os judeus, através da vida dele. Na verdade, e aqui então nós entendemos que Jesus, ele está no templo novamente. E alguns estudiosos dizem que havia, com certeza havia naquele local também uma sala das mulheres, onde as mulheres poderiam ficar. As mulheres não estavam no meio com os homens ali, mas havia uma antessala, havia ali um pórtico onde as mulheres participavam. Eu imagino aqui que eles levaram agora as ofertas para que os gasofiláceos daquela época, e alguns estudiosos dizem que de 8 gasofiláceos até 13 gasofiláceos foram levados ali, a arca do tesouro, foram levados ali para o átrio das mulheres, para que as mulheres pudessem fazer uma oferta ao Senhor. E também, automaticamente, os homens foram para aquele local fazer oferta. E é interessante isso, porque vemos aqui agora que Jesus, conjecturando a palavra, ele pode ter pego uma cadeira, um banco ali, e assentou ao lado do gasofilácio, para que ele observasse as ofertas. Muitas vezes nós ministramos e ouvimos pessoas ministrarem que uma das horas do nosso culto, o nosso culto racional ao Senhor, em que ele se faz presente ali no gasofilácio, é na hora das ofertas, na hora dos dízimos, onde nós trazemos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. E não há nada errado nisso. A verdade é que Jesus está o tempo todo no culto. Mas ele está sondando realmente as nossas ações, as nossas mãos, como também os nossos corações e as nossas intenções. Ele sonda tudo isso. E é interessante porque, de repente ali, ele já tinha arguído os fariseus, os sacerdotes, os escribas, melhor dizendo. E já tinha, porque ele já exortava algum deles, nos versículos anteriores e também no Evangelho segundo Marcos. Ele exortava sobre aqueles que andavam com vestes para chamar atenção, aqueles que faziam orações na casa das viúvas, delongando as orações, para ficar mais tempo ali, para comer o que a viúva tinha. E uma coisa interessante que por 2 vezes aqui no texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 21, você que está chegando agora, ele escreve, claro, assim, ele reforça a expressão, uma pobre viúva, por 2 vezes. Ele não fala simplesmente de uma pobre ou de uma viúva. Já nos tempos de Paulo, ele falava sobre o cuidado com as viúvas. Mas o interessante é que havia duas transliterações sobre a viúva. Uma viúva é aquela que tinha uma herança. O marido morreu, ficou viúva, mas deixou herança, deixou uma fazenda, deixou filhos para que cuidasse dela. E Paulo refere-se a essa viúva, que também precisa ser cuidada pela igreja, que também precisa ser amparada. Não é só financeiramente,
Não é só materialmente dizendo, mas por muitas vezes o sentimento de perda é muito grande para quem amou, para quem casou, para quem viveu, quem sabe até 50 anos, né? Ou 10 anos, seja o que for. Quando se ama, ou um mês ou 50 anos, não faz diferença. Não é mesmo? Então a igreja, e Paulo falava sobre isso, sobre viúva. Mas quando a viúva, ela não tinha recurso, o marido não deixou nada para ela, não tinha filhos, e agora era tratada literalmente como alguém que não tinha nenhuma condição. E era o caso dessa mulher. Por isso aqui, né, o Senhor permite que o Lucas escreve dizendo aqui por 2 vezes uma pobre viúva. Novamente, uma pobre viúva. E ela não tinha nada. Enquanto o Senhor arguía, enquanto o Senhor exortava, né, os fariseus, os escribas, aqueles as quais eles conheciam a verdade, conheciam a palavra, mas praticavam da maneira que eles queriam praticar. Os escribas eram até homens que decoravam toda a escritura, por quê? Porque de tanto copiar, de tanto enviar cópias para outras regiões, né, eles decoravam a escritura. Então os escribas eram pessoas que conheciam a escritura. Né? E quantos de nós conhecemos a palavra, quantos de nós conhecemos a verdade bíblica, mas quantos de nós não praticamos a verdade bíblica? Há uma diferença muito grande entre você conhecer a verdade, entre você conhecer, não é mesmo? Por isso que muitas vezes as pessoas têm que ser julgadas e condenadas muitas vezes. Porque eles sabem que não pode passar determinados pontos, ou não pode usar uma arma indevidamente, ou não podem ultrapassar a velocidade que pode causar um dano, pode causar uma morte fatal, um acidente fatal, não é verdade? E acabam. Então é a mesma coisa, muitas não sabemos do que pode e o que não pode. Muitas vezes sabemos o que é certo e o que é errado. Eu acredito que nos dias de hoje até uma criança já está dando o juiz já está sobre uma criança, até sobre uma criança. Uma criança hoje não é igual uma criança que nasceu há 50 anos atrás. No meu caso, por exemplo, né? As crianças hoje são muito mais espertas, as crianças de hoje têm muito mais sentido e senso e percepção das coisas, muito mais. Então Jesus arguía todos esses fariseus e escribas, porque eles queriam simplesmente se parecer crentes. Eles queriam ter uma vida religiosa para que apresentasse às outras pessoas como é que eles tinham a vida. Não é porque eu estou em casa, eu já falei sobre isso em outros cultos aqui, online, ao vivo, não é porque eu estou aqui que eu não tenho a mesma referência que eu estivesse dentro do templo, dentro da igreja física. Na verdade, porque nós somos a igreja, nós transportamos a glória de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus está em nós e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, não é pelas vestes. Hoje eu coloquei uma camisa de manga comprida aqui, eu tenho pregado de manga curta aqui, não é verdade? Mas é por causa do frio. Aqui está começando a esfriar agora, em Lagoa Santa. Não é verdade? Mas a minha santidade, o meu compromisso com Deus não está nas minhas vestes para que alguém possa ver, alguém possa contemplar. Porque eu posso estar de camiseta, de regata, de bermuda, não é verdade? Na praia você não vai de terno e gravata, não é mesmo? Na praia é ridículo você ir dessa forma, a menos que tenha algum propósito de uma cerimônia, alguma coisa assim, mas em termos geral, não, você vai para se banhar, vai para deliciar daquilo que Deus criou para nós. Não é mesmo? Mas o que o Senhor está falando aqui através dessa palavra, e Marcos dizendo também, como eu acabei de falar, Marcos capítulo 12, fala sobre aqueles que querem mostrar simplesmente aparência, santidade na carne, santidade na... Né? E a Bíblia, Paulo diz assim, que nós somos livres verdadeiramente. Aquele que está em Cristo Jesus, né, ele é livre, ele é verdadeiramente nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 8 diz assim, que aqueles que estão em Cristo, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz assim que nós temos a liberdade, mas não devemos dar liberdade à carne. Não venhamos usar de liberdade, né, dessa liberdade que nós temos, para dar ocasião à carne, para dar motivo para a carne. E aqui voltando para o texto, né, sem fugir, mas trazendo aqui uma simbologia geral, uma explicação geral sobre esse texto. E agora Jesus
como dizem historiadores, estudiosos da palavra, levam o gasofilácio para o pórtico das mulheres. E ali os homens vão ofertar. As mulheres não podiam entrar no templo junto com os homens, mas os homens poderiam ter acesso em todos os lugares. Na nossa igreja nós temos sala de crianças, sala de adulto, sala biblioteca, sala do Dorcas, sala de secretaria, sala do gabinete pastoral, não é verdade? Todos têm liberdade de entrar ali. Todos têm. Não é mesmo? Mas no templo, naquele tempo não. E as mulheres então, agora parece que, eu não sei, né? Jesus faz com que esses gasofilácios vão lá para o pórtico das mulheres, e ali então os homens começam a depositar dinheiro. E eu trouxe aqui algo, nós temos aqui, e eu vejo que aquela mulher chega e simplesmente ela faz isso aqui, olha. E era desse jeito. Não havia naquele tempo um papel moeda, ou como o nosso gasofilácio, que nós temos ali um gasofilácio de madeira, dentro, um saco, né? Uma bolsa de tecido, que se alguém jogar uma moeda não vai fazer barulho. Mas naquele tempo era isso. E o latão estava ali, e aquela mulher chega e deposita 2 moedas. E aqui, algumas versões dizem que eram 2 centavos. Eu fui procurar saber quanto que valia aquele dinheiro. Para ela ter o equivalente a 1 denário, ela depositou 2 moedas, faltavam mais 64 moedas. Para 1 denário. 1 denário seria 1 dia de trabalho. Então ela depositou, na verdade, a coisa tão insignificante aos nossos olhos, tão insignificante, ela depositou 2 moedas. E para ela ter o equivalente a 1 dia de trabalho, ela precisaria depositar mais 64 moedas. Então, vamos resumir, não valia nada. Aos nossos olhos não valia nada. Não é mesmo? Às vezes passamos pela rua e vemos no chão uma moeda de 5 centavos. Quantos têm o trabalho de se agachar e pegar aquela moeda? Eu tenho. Não é porque mesquearia nem nada, mas porque é espiritual o nosso dinheiro. E nós temos que dar valor para ele. E é interessante, porque aos nossos olhos é isso. Eu me lembro de uma passagem, uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando nós estávamos construindo a nossa sede. E eu negociei com um pedreiro, e naquela época ele me cobrou como se fosse 50 reais. E na hora de fazer o acerto daquele trabalho de 50 reais, ele queria um pouquinho mais. Eu disse para ele, não, nós combinamos 50, eu não posso te dar mais. Até mesmo porque a igreja está com caixa apertada e tal, e nós combinamos isso. Ele falou assim, pastor, o senhor é muito mão de vaca. E naquela hora assim, eu fiquei entristecido e disse para ele assim, olha, quando você me pede 5 reais a mais, ou 10% a mais, eu lembro daquela irmã que lava uma roupa, e ela tira o dízimo daquela trouxa de roupa que ela lavou 2 dias, para lavar, bater na mão, secar e trazer o dízimo dela. Então, se eu não administrar bem esse dízimo, que está entrando no gasofilácio, quem vai me cobrar é Deus. E aquele dia, então eu sempre dei valor a cada centavo que entrou no nosso gasofilácio. Às vezes era 5 reais a mais ou a menos e tal, não é. Interessante porque aqui então quando aquela mulher traz 2 moedas, ela chama a atenção de Jesus. Desperta em Jesus aquilo porque não era uma mulher, não era uma viúva, mas era uma mulher pobre viúva. É diferente. Ela não tinha uma pensão, ela não tinha o INSS, ela não tinha um recurso financeiro, ela não tinha poupança, ela não tinha alguns dracmas guardados, ela não tinha algum unguento guardado, mas simplesmente ela estava colocando ali todo o seu sustento. Todo o seu sustento. E logo em seguida que aquela mulher coloca aquelas 2 moedas, vieram aqueles senhores, né, e depositaram muitas moedas. É interessante que para o homem, quem sabe para o pastor, quem sabe para o tesoureiro, chamou a atenção aquele que depositou muitas moedas. Mas Jesus não fez caso deles. Jesus fez caso daquela mulher que depositou tudo o que ela tinha. Ela não depositou 2 moedas, ela depositou tudo que ela tinha. Muitas vezes nós queremos de Deus tudo dele. Nós queremos de Deus o melhor carro, queremos de Deus o melhor emprego, queremos de Deus a melhor posição, queremos de Deus uma melhor casa, não é verdade? Quantos hipócritas dizem isso? Me perdoe. Mas quantos hipócritas dizem isso? Achando que tem obrigação de dar a melhor casa, o melhor carro. Não, Deus não tem obrigação de dar nada. Deus simplesmente dá o que você oferece para Ele. Porque Ele não precisa. Mas quando nós oferecemos para Ele, entregamos para Ele, literalmente,
Ele começa a descer dos céus as bênçãos que nós precisamos, os recursos que nós precisamos. Se nós formos olhar o primeiro capítulo anterior ao que nós lemos, os doutores da lei, os escribas e os fariseus, conversando com Jesus e perguntando qual é o maior mandamento, Jesus disse para ele assim: o maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E só ele prestará culto. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, muitas vezes nós queremos adorar a Deus só no meio da multidão. Queremos adorar a Deus só nos dias que nos é favorável. Não é verdade? Eu não vou com a multidão. Me perdoe, eu não vou agradar você falando o que todo mundo fala. Eu vou falar com você o que Deus fala comigo. Eu não vou. Desses 21 anos de ministério pastoral, eu tenho muitas vezes tido muitas aflições de alma. Porque tem muitos falando assim, vai dar isso, vai fazer aquilo, vai tal. Eu falo assim, não vai ser. Não é porque eu estou torcendo o contrário, porque Deus não me falou que vai ser. É diferente. Então eu fico pensando, hoje eu estava orando nesse sentido, eu entrei no meu quarto agora à tarde, e orei mais um pouco e falei, Deus, como que vai ser a igreja quando houver a abertura da igreja? Não uma abertura que pode ir 30, 40, não. Nós estamos cultuando aqui e nós vamos cultuar em qualquer lugar. Se fechar a igreja física, nós vamos continuar a ser crente ou você não é crente. Então, o interessante é que enquanto à tarde eu estava orando e tal, eu falei, Deus, como será a igreja? Porque muitos vão dizer, a igreja nunca mais vai ser a mesma. O Brasil nunca mais vai ser a mesma. Sabe o que eu estou falando? Eu quero ver. Eu quero ver. Porque os que não têm compromisso no pouco, nunca vai ter no muito. Não adianta, nós queremos enfeitar as coisas, passar maquiagem, sabe por quê? Porque o homem pode colocar isso filme, o homem pode colocar o óculos escuro, o homem pode colocar a máscara, mas Deus conhece quem ele é verdadeiramente. Aquela mulher não tinha uma placa na testa dela, dizendo que ela era pobre e viúva, para que todos pudessem condoer-se com ela. Essa mulher deu tudo, vamos preparar uma grande cesta para ela? Não, a igreja tem que ser movida, não pelo que ele que vê, mas pelo Espírito de Deus. Porque tem pessoas que dentro da igreja fazem cara de coitados, mas lá fora comem melhor do que a gente. Não estou nervoso, eu estou inspirado pelo Espírito Santo. Aquela mulher não tinha escrito nas blusas, nas vestes dela, na testa dela, não é verdade? Como os filhos de Arão tinham que sair na rua com uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor. Não, aquela mulher, Jesus sabia perfeitamente. E aqueles homens, a Bíblia diz, Jesus dizendo que aqueles homens entregavam o que sobrava, o que sobejava. Então, meu irmão, olha, muitas vezes nós entregamos 1.000 de dízimo, 2.000 de dízimo, ou quem sabe 200 de dízimo, ou quem sabe 50, e achando que estão fazendo maior graça. E Deus está assim, olha. Porque nós podemos enganar o homem, enganar o pai, enganar a mãe, enganar o marido, enganar a mulher, enganar os filhos, enganar o pai, enganar o pastor, o apóstolo, mas a Deus ninguém engana. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para cultuar a Deus, nós vamos chegar a Deus, Ele já sabe qual que é a intenção do nosso coração. Não é verdade? Quando você tem um relacionamento muito afetivo com seu filho, com sua filha, né? Quando ele chega para você, a forma que ele chega, você já sabe que vai pedir alguma coisa, ou alguma coisa aconteceu, alguma coisa vai ser expressada, diferente da rotina do dia a dia. Alguma coisa vai mudar, né? Não é verdade? Porque uma hora chega assim, mas na hora que chega assim mais mansa, você pode saber que quer começar alguma coisa, entendeu? Quer expor alguma coisa, quer perguntar alguma coisa e tal. É diferente, né? E Jesus já sabe muito melhor do que eu, sabe muito melhor do que você. Muito melhor. Sabe? O que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas nós vamos ter muito maior do que nós podemos imaginar a hora que nós verdadeiramente falamos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus não quer você só o bolso, Deus não quer você só a mão, Deus não quer você só o pé, Deus não quer você só os ouvidos, Deus não quer você só as suas narinas, Deus não quer você só a sua boca. Deus, meu irmão, Deus quer você completo, porque Ele tem intenso ciúme de você. E quando você divide, quando você fica medindo para Deus as coisas que você precisa fazer para Deus, com certeza ele vai chamar você de servo inútil. Isso, infelizmente, é verdade.
Nós estamos passando por um tempo, irmãos, como a palavra do Senhor diz, que aquele que está sujo, suje-se mais ainda, e aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Né? Eu glorifico a Deus que você está aí, participando conosco, ouvindo essa palavra. Porque eu sei que muitas vezes não é chato ficar atrás de um celular, assistindo. Às vezes é chato ficar preso no computador. Queríamos estar todo mundo dentro da igreja. É verdade, é verdade. Mas olha, é uma coisa que tem por mim, eu sempre preguei isso. Desde quando nós iniciamos o ministério, eu sempre ensinei os nossos membros a buscar direto de Deus, não depender do pastor nem do profeta. Porque uma hora o profeta não está perto, o pastor não está perto, mas quando você depende de Deus, você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Onde você estiver, estamos aqui para instruir, para ajudar, naquilo que você precisar. Eu estou pronto, não estou me eximindo de nada não. Eu estou só falando porque quantas vezes pessoas no início do ministério, no início de caminhada, vamos ali na casa da irmã para fazer uma oração por nós, não sei o quê. Pela vez alguém me chamava e tal. Falei, irmãos, é bênção isso, é bênção. Deus usa profeta, Deus usa profetisa, Deus tem os homens e as mulheres de Deus separados para essa obra. Não é verdade? Mas se Deus te levar para uma terra que você não conhece ninguém, como nos levou, como nós ficamos 2 anos fora. Não é verdade? Você não sabe verdadeiramente que você pode abrir o coração, que você pode abrir sua casa, que você pode... Não é verdade? Mas o Espírito de Deus que está com você vai te trazer revelações do profundo, do oculto. O Espírito de Deus vai te colocar as pessoas certas no caminho. Você vai tratar bem as pessoas, seguir a paz com todos. Amém? E a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, como diz o escritor aos Hebreus capítulo 12, mas nós precisamos ter o Espírito de Deus que vai nos conduzir em todas as coisas, vai nos ensinar, vai nos mostrar, e na hora que nós não tivermos nem palavra, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Amém. Amém? Mas eu queria que você fosse melhor do que ontem. Eu quero ser melhor do que ontem. A igreja nós precisa ser melhor do que ontem. A nossa igreja precisa buscar mais o Senhor, a nossa igreja precisa ter santidade, a nossa igreja precisa tomar posição diante do Senhor. Diante do Senhor. Quando nós vimos Jesus arguindo aqui e dizendo para os escribas e os fariseus que eles andavam muitas vezes mostrando as aparências à vista do homem, não à vista de Deus. Porque às vezes nós somos bonitos para o homem, mas nós estamos bonitos para Deus. Às vezes nos arrumamos muito, e é verdade, nós precisamos ir para a casa de Deus com a melhor roupa, mas nós não temos que ir com a melhor roupa para desfilar. Nós não temos que ir com o cabelo mais arrumado, com maquiagem, simplesmente para mostrar para as pessoas. Não, nós precisamos ir para a casa do Senhor com as melhores roupas, com os melhores trajes, com animação, com alegria no coração, mas não é para mostrar para as pessoas. Porque muita gente sabe enfeitar muito bem, muita gente sabe rir muito bem, tratar muito bem as pessoas, é verdade? Mas lá dentro está tudo destronado, tudo derrotado. Mas a gente precisa ir para a casa do Senhor alegre, festivo, porque Deus é que pode mudar a nossa vida, a nossa circunstância, a circunstância que nós vivemos, o momento que nós vivemos. É verdade, Senhor. Amém? Eu sei que muitos aqui talvez estejam ouvindo essa palavra, muitos estejam aqui agora participando deste culto online e dizendo assim, eu não tenho nenhum motivo para alegrar. Minha vida só Deus sabe o que eu estou passando. Não, você tem motivos para alegrar. Você tem motivo para alegrar, porque Deus te ama. O Senhor te ama. Ele te ama de tal maneira que Ele deu o seu único filho em seu resgate. Quando Bárbara hoje ministrou na abertura do culto, dizendo que nós somos escravos, eu entendo que essa palavra, nós não somos mais escravos do pecado. Porque quando nós somos escravos do pecado, nós temos como o inimigo como nosso tutor, Satanás como nosso tutor. Mas quando estamos debaixo da mão de Deus, o favor de Deus, Jesus é o nosso tutor. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso juiz. Jesus é o nosso legislador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, continuando aqui na palavra. Aquela mulher entrega 2 moedas e chamou a atenção de Jesus. E ele diz aqueles homens que entregaram quantidade vultuosa, não é verdade? E era esse estilo, porque Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine.
Paulo está referindo justamente a essas ofertas. Metal, quitine, podemos dar todo o dinheiro, quem tem posse pode dar tudo, mas se não fizer por amor, você não tem obrigação nenhuma. Mas quando fizer, faça por amor. Amém. Você não tem obrigação, mas quando fizer, faça por amor. Mas eu quero te alertar que a Bíblia diz que aquele que pode ajudar e não ajuda, ele está pecando. Então, na verdade, se a gente tem oportunidade, quando nós ajudamos, quantas pessoas que nem religião têm, quantas pessoas que conhecem Deus, de ouvir falar, e diz assim, quando eu faço bem, eu ajudei em tal lugar assim, eu me senti tão bem, eu fui abençoado, não é verdade? Quantas pessoas dizem assim que abençoaram alguém, mas eles se sentiram tão felizes? É porque Deus, meu irmão, ele é galardoador daquele que abençoa. Ele é galardoador, ele não fica devendo nada a ninguém. Não tem essa assim, Deus te pague. Deus não está devendo nada. Deus não deve nada. Mas tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Paulo dizia isso, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens com os pobres, se não tivesse amor, seria como sendo que tire. É isso aqui. Porque os fariseus, os escribas, eles lançavam suas moedas, suas ofertas, e era isso em questão de moedas, e elas de repente ficavam ali 10 minutos, 15 minutos, de moedas caindo naquele gasofilácio, que era o latão. E agora a gente vê isso. Parafraseando essa mensagem, a gente vê que havia dois irmãos, e os dois eram do campo. Um era do campo e o outro era da pecuária. E a Bíblia diz que ambos separaram o dízimo para o Senhor. Ambos separaram a oferta alçada ao Senhor ali. Mas se você ler lá em Gênesis, você vai atentar para um pequeno texto, diz assim, ao cabo de dias, Caim levou a sua oferta ao Senhor. Então, olha, separar é uma coisa, agora entregar é outra coisa. Então é melhor nós não esperarmos para fazer o que Deus quer de nós. É melhor nós não esperarmos para entregar o que Deus quer de nós. Seja a oferta, seja o nosso louvor, seja o que for. Nós devemos fazer no tempo de Deus, na hora de Deus. Porque, meu irmão, a primazia pertence a Deus. Entende? Tudo que nós fizemos, a primazia pertence a Deus. Esse período de quarentena, esse período que nós estamos em casa, como que está sendo bom? Como está sendo bom? Porque a correria de muitas vezes, apesar de que nós temos um costume de sentar na mesa e comer em família, sempre tivemos isso, desde quando nós casamos. E mesmo que estivesse só eu e minha esposa, nós temos o costume de assentar na mesa e agradecer a Deus. Mas esses dias nós estamos sempre com alguém aqui, como no caso que o Henrique tem passado conosco aqui e a Isabela tem estado conosco. A gente senta e agradece a Deus. Agradece a Deus não pela comida, não agradece a Deus não somente pela comida, pela bebida, pela mesa que Deus tem nos dado, mas agradecemos a Deus pela saúde que Ele tem nos dado. Então, meu irmão, a primazia pertence a Deus. Não adianta você ter 1 milhão no banco hoje. Se Deus não te der sabedoria, amanhã você pode estar pedindo esmolas. Eu não quero isso para a sua vida. Não adianta você ter hoje a sua despensa abarrotada, não tem lugar de colocar mais comida, porque você ficou com medo e foi lá, comprou 10 pacotes de arroz, 10 de feijão, 10 de farinha, 10 de açúcar, é verdade? 50 latas de óleo, não adianta, se você não tiver saúde para tudo isso. Então nós precisamos entender que a nossa vida está na mão de Deus. A primazia da sua vida pertence a Deus. A primazia pertence a Deus. Hoje eu escutava um pequeno texto de um pregador antigo. Alguém postou no Face, me perdoa se estou falando antigo, alguém conhece e não é tão antigo assim, né? Mas ele dizendo que ele viveu uma geração onde que os pais dele falavam que tudo era pecado, jogar uma bola é pecado e tal, não sei o quê. Essa geração que ele viveu, que comprava um carro, levava para o pastor a orar e abençoar aquele carro. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu converti, e eu sou recente, mas eu acredito que eu peguei esse final dessa geração, onde eu pegava um carro e eu levava para o pastor orar e abençoar o pastor Emanuel.
Eu comprava uma Bíblia nova, eu levava o pastor orar, para que Deus me desse sabedoria para entender aquela palavra. Até a Bíblia levava o pastor orar, não é verdade? E é interessante, né? A festa de 15 anos da minha filha, mais velha, da Isabela, nós temos uma festa muito abençoada, Deus proporcionou uma festa do jeito que ela quis. Nós temos uma festa de 15 anos e nós não tivemos nenhuma bebida alcoólica. Eu não estou aqui recriminando ninguém, por favor, me entenda. Eu estou falando de uma geração que já parece ter extinção. E nós servimos ali bebidas, coquetéis à base só de frutas, sem álcool. Servimos ali, não tinha aquela coisa de vai receber um parente em casa e deixar algumas latinhas de cerveja na geladeira, escondido ali, porque um parente gosta, um vinho e tal. Não. É verdade? Aí tem outra geração que chegou depois dessa que eu comecei a viver, né? E já não precisava orar mais, é cafona orar pelo filho quando fez 15 anos. Nós fizemos um culto quando a Isabela fez 15 anos. Um culto. Foi uma festa maravilhosa. Levi estava presente lá, e José também. Né? Foi uma festa muito bonita, dentro das nossas posses. Mas foi muito bonita. As pessoas que não eram cristãs, evangélicas, e foram, saíram de lá maravilhadas com a festa. Mas não fizemos nada para agradar ninguém, a não ser a Deus. Fizemos só para agradar a Deus. Porque não adianta nós queremos simplesmente, eu vou encerrar já essa mensagem, tem uma geração hoje, onde que andar com Bíblia é cafona, ler a Bíblia é cafona, na verdade, e adquirimos uma Bíblia, ou então vamos comprar uma Bíblia, nem pedimos opinião se aquela Bíblia é boa, não é? Porque a internet tem tudo aí para ensinar, né? Não. O que Deus tem para o rebanho dele, o que Deus tem para a tribo dele, Ele usa alguém para ensinar para você. Que Deus nos abençoe. Que verdadeiramente nós possamos entregar ao Senhor a nossa vida por completo. Entregar a Deus o nosso coração por completo. Entregar a Deus a nossa mente. A hora que vierem pensamentos errôneos, pecaminosos em sua vida, você entregar para Deus e falar: Deus, eu não quero encher na minha mente isso. Eu quero andar segundo a mente de Cristo. Eu quero andar em novidade de vida. Pai, quando você estiver triste, ore ao Senhor, como o Tiago diz isso. Se você estiver alegre, cante louvores. E é tremendo que você esteja super afiado com Deus. Irmãos, não se deixe iludir pelo que você vê. Não se deixe iludir pelos barulhos que muitos fazem com as suas ofertas. Às vezes é corban. São sacrifícios que não estão chegando diante do Senhor. Simplesmente sacrifícios, mas não chegam diante de Deus. Não é verdade? E para encerrar, a palavra do Senhor fala assim: se você estiver levando sua oferta ao gasofilácio e lembrar de alguém que você tem uma pendência com ela, que você tem algo contra essa pessoa, deixa ali sua oferta. Vai, conserta com seu irmão e depois traz a sua oferta. Então, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que o Senhor resplandeça sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. E verdadeiramente, mais uma vez, eu quero te chamar a sua atenção. Eu quero dar uma sacudida no seu ego. Não olhe por vista, não ande por vista. Não olhe as coisas pelas aparências. Porque muitas vezes não é aquilo que você vê, é o que é real. Mas o que Deus tem para você, o que Deus sabe de você, o que Deus recebe de você, é real. E Ele é poderoso para fazer abundar, né? Muito mais na sua vida do que você precisa, do que você espera. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da igreja brasileira, de todos os cristãos, daqueles que ainda não receberam a Cristo, daqueles que ainda não têm Deus no seu coração. Para que possa ter uma nova história nesse país, começando pela igreja dele. Em nome de Jesus. Amém?